Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui iniciando esse nosso momento de partilha, de juntos meditarmos um pouco a Palavra de Deus, meditarmos um pouco a Palavra do Santo Padre e aplicarmos tudo isso sob a luz do Espírito Santo na nossa vida. Por isso eu queria convidar você que está junto comigo agora, nesta transmissão, a nós, junto, rezarmos, pedirmos o Espírito Santo. Porque sem Ele, nós não somos nada. Nós somos pobres, fracos, limitados. Nós estamos vendo o quanto somos fracos e o quanto nós precisamos da força e do poder do alto. Recordamos um pouco a palavra de Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer. Realmente, Jesus, sem ti nós nada podemos fazer. Por isso nós precisamos do teu Espírito. Precisamos da força, do consolo, do sustento, da fortaleza do teu Espírito. Então, meus queridos irmãos, vamos juntos suplicar o Espírito Santo, cantando. Vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor, pelo teu sopro tudo é recriado, com teu poder renova-nos, Senhor, E suplicando juntos, mais uma vez. Vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor, pelo teu sopro tudo é recriado, com teu poder renova-nos, Senhor. Você pode erguer os seus braços e juntos cantar.
Nós estamos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, neste domingo, me pediram para nós conversarmos um pouco, partilharmos um pouco sobre o nosso caminho nesta quarentena que estamos vivendo e que recordamos, nós não estamos sós. O Senhor caminha conosco e nós queremos caminhar junto com você. Caminhamos juntos com Deus e juntos, unidos uns aos outros. E eu, me colocando em oração, eu vi que eu não poderia falar outra coisa a não ser o que nós vivemos no último dia 27, quando o nosso querido Papa Francisco se dirigiu à Praça de São Pedro para ali, transmitido pelas televisões do mundo inteiro, com toda a cristandade e todos os homens e mulheres de boa vontade, ali erguer a sua súplica e a nossa súplica aos céus para pedir o fim desta pandemia que envolve a todos nós, envolve a face da terra. E um acontecimento muito impressionante. Eu não sei se você ficou tão impactado como eu fiquei. Fiquei muito impactado, realmente muito impactado. Primeiro, aquela praça que reúne multidões, vazia e silenciosa. Segundo, a imagem do Cristo crucificado, aquele que já, por meio dessa imagem miraculosa, Roma já foi salva de situações dolorosas e pestes, e ao mesmo tempo o ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, saúde do povo romano, saúde de todos os povos. E ali, sozinho, subindo aquelas escadas, o Papa Francisco, se dirigindo para ouvir a palavra de Deus e adorar o Santíssimo Sacramento. A imagem do Papa já nos fala muito neste tempo. Nos dá os recursos que o próprio Senhor deseja nos dar neste tempo. Esta quarentena, ela termina sendo um instrumento providencial de Deus, porque de tudo Deus tira um bem maior, para que nós possamos, nestes dias onde estamos isolados, nós possamos ouvir a palavra de Deus e adorar Jesus e nos submetermos ao seu amor, ao seu senhorio, à sua sabedoria e por meio da intercessão elevarmos o clamor dos homens, das mulheres do nosso tempo, suplicando a misericórdia de Deus sobre todo mundo, sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos queridos, sobre a humanidade inteira. Sem dúvida, este é um caminho que hoje nós podemos traçar e que o Senhor nos concede. Me impressionou também a palavra de Deus lida e comentada pelo Santo Padre. Quis a providência de Deus que fosse o mesmo texto que no início do nosso caminho o Senhor também nos deu. A tempestade acalmada, de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Quando iniciamos estas transmissões, na via sacra que rezamos, no final, o Senhor nos inspirou a meditarmos nessa passagem e nos deixar iluminar por ela. E quão consolador foi ver a confirmação e a direção que o nosso querido Papa
Francisco, que nos confirma na fé, tomar para todos nós esta palavra e nos direcionar. E por isso eu peço que mais uma vez a gente possa pegar as nossas Bíblias, que com certeza você deve estar com ela aí, se não, eu vou ler aqui, mas é bom a gente estar nesse momento com a nossa Bíblia, nesse momento com o nosso rosário, que são os nossos grandes instrumentos, não é verdade? E unidos assim por esta transmissão que nós estamos procurando mantermos juntos com Jesus e juntos uns com os outros. Marcos 4, versículo 35 a 41. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras e nós vamos também procurar aprofundar o texto do Papa. Porque nós não podemos falar outra coisa. O Papa já nos disse muito, se não tudo. Já nos disse muito, porque com certeza o Senhor o inspirou para nos dar palavras que chegassem ao nosso coração, nos iluminassem neste momento e nos desse força e ânimo para perseverarmos neste caminho, desafiante caminho, duro caminho, mas ao mesmo tempo um caminho que nós podemos trilhar juntos, cheios de confiança no Senhor e cheios de esperança nele. Então vamos pegar a palavra de Deus e vamos ler juntos. Marcos, mais uma vez, 4, versículo 35 a 41. Diz o seguinte: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos à outra margem. Deixando a multidão, eles levaram Jesus no barco com ele. Deixando a multidão, eles levaram Jesus no barco em que se achava. Havia outros barcos com ele. Sobreveio uma grande tempestade que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás e dormia. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Despertado, ele ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta, meus irmãos, é a palavra, são palavras de salvação. A palavra da salvação. O Papa, após essa leitura, ele fez uma homilia, e como eu disse, nós vamos pegar alguns pontos dessa homilia para nós meditarmos juntos. Fazendo analogia àquela tempestade, aquela noite, o Papa nos recordava que a passagem começa dizendo: ao entardecer daquele dia. Realmente, no mundo nós estamos vivendo como uma noite. Realmente, é como nós estivéssemos em meio a trevas, estamos confusos, estamos isolados, estamos nos sentindo muitas vezes sós. Fomos surpreendidos por uma tempestade tremenda que nos abalou, nos abala todos nós, abala pessoalmente, nos abala familiarmente, nos abala como cidade, como país, como nação, como mundo. A humanidade está abalada. Esta pandemia que assola todos os nossos continentes e todas as nossas nações nos abalam pessoalmente.
Isto é uma verdade. Mas é uma verdade também que nessa situação nós estamos todos no mesmo barco, diz o Papa. Estamos todos, sem exceção de ninguém. É uma coisa impressionante isso. Ricos e pobres. Doutores e simples. Homens, mulheres, crianças. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Todos estamos no meio, juntos nesse barco. Todos nós, diz o Papa, frágeis e desorientados. Essa tempestade mostra o quanto somos frágeis, o quanto somos pequenos, o quanto, por nós mesmos, pouco ou nada podemos fazer. E desorientados, porque não conseguimos nem prever um amanhã. Humanamente falando, estamos desorientados. Humanamente falando. E tal como os discípulos, nós nos dizemos angustiados e como ele dizemos, nós vamos perecer. Estamos para perecer. Mas, meus queridos irmãos, no meio de tudo isso, é importante lembrar que nesta barca, que nesta tempestade, nós não estamos sozinhos. Nós somos frágeis, nós estamos desorientados, nós não temos como prever o amanhã, mas está conosco aquele que é forte. Está conosco aquele que tem a orientação, que tem a direção, e que com ele nós podemos ter um amanhã. Com ele nós podemos ter a segurança que essa noite vai passar e o dia vai chegar. Porque Deus, diz as Sagradas Escrituras, enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Nós não podemos nesse momento nos deixar envolver pelo pânico e pelo pavor e acharmos que não tem jeito, não tem amanhã, não temos como ir à frente, vamos todos perecer. Não. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não é o autor dos males deste mundo. Deus não é o autor do mal que assola este mundo. Deus não é um Deus condenador. Não. Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de bondade, que olhando a nossa fragilidade, vem em nosso socorro e vem para nos salvar. Ele é o Salvador, e não foi exatamente isso que aconteceu? Quando os apóstolos angustiados disseram, Mestre, não te importa que nós pereçamos, Senhor? E o Papa nos recordava naquela meditação, não há ninguém que se importe mais de nós do que Ele. Sim, Jesus se importa conosco. Ele sofre conosco este momento. Mas Ele não sofre simplesmente para sofrer. Ele toma por amor o nosso sofrimento. Ele nos toma nas suas mãos para nos tirar, nos salvar, nos redimir, para fazer com que no momento providencial e justo Ele se erga e diga, silêncio, cala-te. E uma grande calmaria se estabelecer no meio de nós. Uma grande calmaria se estabelecer no meio de nós. Nós podíamos então procurar tirar o grande bem que Deus deseja nos dar por meio deste momento que estamos vivendo. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus permitiu, Ele não é o autor, mas se Ele permitiu, Ele tem um grande bem para tirar.
para mim, para você, para as nossas famílias, para o nosso país, para a humanidade, para o mundo inteiro. Sem dúvida, há um bem maior que Deus nesse momento deseja realizar na nossa vida. E por isso o Santo Padre, no seu discurso, começa então a analisar essa tempestade, as características desta tempestade, o que ela provoca muitas vezes em nós, essa tempestade que estamos vivendo no mundo. E então no texto do Papa ele vai mostrando os frutos também, as consequências disso no meio de nós. Ele diz, em primeiro lugar, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade. Sim, a tempestade nos mostra que nós não somos fortes como julgávamos que éramos. Ela desmascara as nossas capacidades. Achávamos que podíamos resolver tudo na hora em que quiséssemos, da forma em que quisermos. Achávamos muitas vezes que a inteligência, o dinheiro e o poder era a solução para tudo. Mas, no meio desta tempestade, nós podemos ver que nós somos vulneráveis. Nós somos frágeis. Nós somos fracos. A tempestade também deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças, diz o Papa. Sim, porque às vezes a gente coloca a nossa segurança no que não pode nos dar segurança. E sem dúvida nesse momento nós vemos que os nossos projetos, os nossos planos, os nossos hábitos, os nossos prazeres, que muitas vezes a gente fica buscando para anestesiar a nossa vida, isso, infelizmente nesse momento, nós vemos que vira pó. Vira pó. Ou felizmente, nós vemos que as nossas supérfluas seguranças, que quando ordinariamente nós estamos envolvidos e achamos que elas nos dão segurança, muitas vezes, essas coisas são coisas perecíveis. E que na hora da precisão, na hora das angústias, nós vemos que essas coisas não podem nos salvar. O poder não pode nos salvar. O possuir o dinheiro não pode nos salvar. O prazer, tentar nos anestesiar de uma forma ou de outra, é ilusão, não pode nos salvar. A tempestade também, diz o nosso querido Papa Francisco, ela desnuda os propósitos de empacotar e esquecer as nossas raízes, privando-nos da imunidade para enfrentar as adversidades. Sim, muitas vezes nós negamos as nossas raízes. Nós negamos as nossas origens. Quem é o homem? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? No meio do nosso dia a dia frenético, nós muitas vezes perdemos a nossa identidade de quem somos. Nós somos filhos de Deus, amados, criados por Ele, redimidos por Jesus Cristo no seu precioso sangue. Nós temos uma vida eterna, nós temos o batismo, nós temos o Espírito Santo. E isso é o que conta, isso é o que salva, isso é o que nos faz ser homens plenos. A glória de Deus é o homem vivente. E quando nós estamos muitas vezes na nossa vida, nós vamos esquecendo as nossas raízes. E quando esquecemos as nossas raízes, ela não nos dá, nós também desprezamos a imunidade para enfrentar as adversidades. Nós podemos concordar que vivemos em um mundo em que, diante das pequenas adversidades, nós já vamos desesperando. Por quê? Porque não nos apoiamos no que é essencial, no que é eterno. Aquilo que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que os nossos avós nos ensinaram, aquilo que nós recebemos na pia batismal, aquilo que recebemos no nosso catecismo. Às vezes julgamos, são coisas de criança.
e vamos ficando cada vez mais inteligentes e sábios e vamos colocando a nossa segurança no que passa. Mas quando vem uma tempestade dessa, nós vemos que o essencial são as raízes da nossa fé. É Jesus, é a palavra de Deus, é a Eucaristia, é a oração. E no caso de nós como comunidade, o essencial não é tantas atividades, tantas coisas. Temos tantas coisas para fazer, temos tantas coisas para realizar, temos tantas preocupações que esquecemos o antídoto para superar todas elas. Que esquecemos a vacina para superar todo e qualquer contágio. Que esquecemos o remédio para curar as nossas feridas. Deus, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, a nossa vida de contemplação, a nossa vida de oração, a nossa vida de unidade, como está nos fazendo falta, né? Nós, como comunidade Shalom, às vezes dizemos, célula, como está nos fazendo falta o rosto dos nossos irmãos, a nossa oração em comum, os nossos violões, os nossos cantos afinados ou desafinados, como estão fazendo falta o abraço, como estão fazendo falta estarmos juntos, unidos. Sim, a tempestade revela os nossos valores essenciais e fundamentais. A missão, a evangelização. Quanto tempo perdido muitas vezes tivemos gastando conosco mesmo e com vãs preocupações que nós agora vemos que pouco ou nada. Mas sempre é tempo de recomeçar. E o Deus de amor e de misericórdia, na tempestade, nos faz voltar o nosso olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que não passa. Porque, como diz o Papa, com a tempestade cai a maquiagem que mascaramos o nosso eu. Nós tantas vezes preocupados com a nossa própria imagem. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós. Eu também. Nós tantas vezes preocupados com a nossa própria imagem. E nesses momentos de dor, de sofrimento que todos nós estamos vivendo, nós conseguimos olhar para nós mesmos e ver as lacunas na minha vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, na nossa vida missionária. Porque a minha maquiagem cai. E pela via da oração, nós olhamos por um espelho verdadeiro e podemos nos conhecer mais, nos conhecer melhor e nos deixarmos alcançar pela graça de Deus. Sim, tudo isso mostra-nos que também nós deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida, diz o Santo Padre. Sim, talvez nós, enfrentando essa tempestade, nós vamos buscar a fé para enfrentá-la e vemos que a nossa fé talvez esteja frágil, fraca. Vamos buscar a esperança e talvez vemos que nós não alimentamos o suficiente. Vamos buscar a caridade, porque agora estamos dentro das nossas próprias casas, que tantas vezes fugimos. Estamos ao lado dos nossos irmãos e irmãs, da nossa família, que muitas vezes não tivemos como, e aí nós vemos o quanto a nossa caridade é fraca. Eu vejo na minha própria carne, na minha convivência aqui dentro da minha casa comunitária, quantas vezes eu já tive que dizer aos meus irmãos: envergonho-me pela minha fraqueza, envergonho-me pelos meus pecados. Sim, a tempestade nos ajuda a voltar o nosso olhar para aquilo realmente que não passa e que é eterno,
que nos nutre e dá força à nossa vida para enfrentarmos e superarmos as tempestades da nossa vida. E o que é que nutre a nossa vida? O que é que dá força à nossa vida? O que é que dá esperança à nossa vida? A não ser Deus. Sim, só Deus. Por isso os santos dizem, só Deus basta. Santa Teresa nos recorda, só Deus basta. Deus, a sua misericórdia, o Evangelho, a nossa lexio divina, nos nutrir, nos alimentar da palavra de Deus, alimentar a nossa inteligência, alimentar o nosso coração, nos alimentar desta palavra. A oração que é esse trato de amizade com Deus, a busca sincera da conversão, o arrependimento do coração. Este é um tempo, nós estamos no tempo da Quaresma, é um tempo de conversão. Deixemos que esse tempo, por meio dessa grande tempestade, nos deixe com que nós nos deixemos alcançar pelo Deus que nos ama. Só quer o nosso bem, nos transformar e converter o nosso coração. O serviço aos outros, estamos tão preocupados conosco mesmo, estamos com tanto medo, é verdade, como os discípulos, estamos com medo, eu estou com medo, você está com medo, nós estamos com medo, e Jesus diz, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E talvez o que nós tenhamos para dizer para Jesus é verdade, Senhor. Nós somos medrosos, mas nós cremos em Ti. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E Jesus, que é bondoso, que é amoroso, que é misericordioso, vem em nosso auxílio. Mas às vezes o medo nos paralisa, inclusive em relação aos outros. E nós não vemos a dor dos outros, não vemos a dor da humanidade, porque estamos tão preocupados conosco mesmo e não vemos a dor daqueles que estão padecendo nos hospitais. Não vemos a dor daqueles que estão isolados sem ninguém, a dor dos pobres que estão no meio das cidades vazias, sem ter que os alimentos, estão dormindo a relento. E nós vemos que nós, na verdade, no meio dessa tempestade, nós somos privilegiados. E nós não podemos ficar centralizados em nós mesmos. Mas pela oração humilde e pela podemos servir aos outros. Ficou descoberto no meio da tempestade, de repente essa tremenda tempestade no mundo inteiro, no nosso coração e na humanidade, ela permite que nós façamos uma descoberta que nós às vezes sabemos aqui na cabeça, mas não a aderimos profundamente no nosso coração. Que nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Que ninguém se salva sozinho. Nós vemos a grande necessidade que temos de Deus e uns dos outros. Porque no fundo não. Porque na verdade, a grande verdade, nós temos um Pai. E nós somos todos irmãos. Nós somos uma grande família. A família de Deus. A família dos discípulos de Jesus Cristo. O Papa diz uma coisa muito forte. Ele diz, avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo cada vez mais doente. Sim. Nós temos a humanidade, eu, tu, ele, nós, muitas vezes, fomos avançando, achando que nós ficaríamos cada vez mais saudáveis, tornando o mundo cada vez mais doente. Por meio do nosso egoísmo, por meio da nossa busca de lucro desenfreado, por meio da nossa insensibilidade, pelo nosso afastamento de Deus e uns dos outros, nós vamos gerando uma sociedade frágil, uma sociedade doente.
Na verdade, nós vemos a nossa onipotência, que não temos nenhuma, a falsa onipotência cair. E agora, nós, dizendo o Papa, sentindo-nos em mar agitado, imploramos: acorda, Senhor, como os discípulos, acorda, Senhor. Mas, na verdade, somos nós que precisamos acordar. Somos nós que precisamos despertar. Despertar. Jesus, e essa frase o Papa vai repetindo durante toda a sua fala, ele vai repetindo a frase de Jesus: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Como nós podemos despertar no meio dessa tempestade? E o Papa nos dá as suas dicas. Primeiro, um apelo à fé. Jesus nos faz um apelo à fé. No meio da tempestade, ainda não tendes fé? Um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe, até os demônios acreditam. Se tu és o filho, os demônios diziam, né? O que tu vens aqui nos atormentar, ó Filho de Deus? Diziam para Jesus. Eles acreditam que Deus existe. Mas não é isso. Significa a verdadeira fé aderir a Jesus. Ter uma experiência com Ele. Nos relacionar com Ele. Render o nosso coração a Ele. Esse apelo à fé é um apelo a nós buscarmos fazer a nossa experiência com Jesus ou crescermos na nossa experiência com Jesus. Na nossa relação com Ele. Um conhecimento e adesão a uma pessoa. A Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é real. E nós não estamos sós. Ele está conosco. Ele está ao nosso lado. E Ele vem para nos socorrer, para nos salvar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos animar e dar a força de perseverar para assim tudo superar. E também Jesus, por esse apelo à fé, nos lança um grande apelo à conversão. Nós estamos no tempo da Quaresma. E o grande apelo dessa pessoa que é Jesus, que vem ao nosso encontro, é dizer: convertei-vos. O reino dos céus está no meio de nós. Convertei-vos. E a gente deixa ouvir também aquele grande apelo que na revista Escuta Deus fez para nós como comunidade. Conversão à santidade. O Senhor nos dá e nos faz esse convite nesse tempo, a nos deixar pela sua graça, não pela força do nosso braço, não pela força das nossas próprias capacidades, mas nos lançando na misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele não quer condenar, Ele não vem para condenar, Ele não vem para destruir, Ele vem para salvar. E Ele deseja a nossa felicidade. E a santidade é um dom. Nós não podemos nos tornar santos pelas nossas próprias forças. É Deus que nos torna santos. Então é um convite que Ele faz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Jesus quer ser o nosso conforto, o nosso sustento, quer nos fazer crescer na fé. Ele nos chama, diz o Papa Francisco, a aproveitar esse tempo de prova como também um tempo de decisão. O tempo de decidir o que é essencial na nossa vida, o que é verdadeiramente necessário na nossa vida e do que é acidental. Podemos até ouvir aquela voz de Jesus com Marta e Maria. Marta tão atarefada no dia a dia, com tantas coisas, tantas preocupações. E Jesus dizendo: Marta, Marta, tu te tornas aflitas com muitas coisas, te preocupas com muitas coisas, mas Maria escolheu o essencial. E o que é o essencial?
a presença de Jesus. Sim. E do Evangelho de Jesus, da verdade de Jesus, dos valores de Jesus, da esperança de Jesus, da caridade de Jesus. Às vezes na nossa vida nós trocamos com muita facilidade o que é eterno pelo que é transitório. E colocamos todo o nosso esforço naquilo que passa. E não nos empenhamos em cultivar aquilo que não passa, que é eterno. E que nos vai fazer verdadeiramente felizes, hoje e para sempre. Por isso esse tempo de tempestade, esse tempo de quarentena, esse tempo onde estamos, é um tempo de um deserto. O Senhor diz no profeta Oséias: a chamarei para o deserto e falarei ao seu coração. Deixemos Deus falar ao nosso coração e reajustemos a rota da nossa vida. Às vezes a rota da nossa vida está tão centralizada em nós mesmos, mesmo dentro das coisas de Deus, mesmo como um consagrado, eu como um consagrado, você, mesmo dentro da comunidade, muitas vezes estamos tão centralizados em nós mesmos. O nosso chamado é reajustar a rota da nossa vida. A rota da nossa vida de descentralizarmos em nós mesmos e jogarmos rumo ao Senhor e rumo uns aos outros. Essa é a receita da felicidade. Não viver para si mesmo. Viver para Deus e viver para os outros. Essa é a receita para nós realmente termos força, ânimo, para superar todos os desafios da nossa vida e do mundo inteiro. Redescobrir nesse tempo, que Deus nos dê a graça de redescobrir o que é amar. Amar. Shema Israel. Ouve, Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. E de Jesus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E mais na frente de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conversão à santidade. Desejo de santidade. E o Papa nos lembra que esse é o momento de nós convidarmos Jesus para entrar dentro da nossa barca. Convidarmos Jesus para estar dentro da nossa barca, para subir no barco da nossa vida e confiarmos a Ele os nossos medos, os nossos temores, para que Ele, presente dentro da nossa vida, vença o mal. E deixar Ele mesmo, então, como dizia a nossa revista Escuta, reparar as nossas brechas. Sim, nós não somos autossuficientes. Nós não somos os melhores, os maiores. Nós somos frágeis, limitados. Nós pecamos muitas vezes, mas o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bondade e compaixão. Como seria importante nesse tempo nós deixarmos que a luz do Espírito Santo mostrar as lacunas da nossa relação com Deus, as lacunas da nossa relação com os outros, as lacunas da nossa vivência vocacional, as lacunas do nosso serviço a Deus e aos outros, e permitir que Ele vá reparando as nossas brechas. Por isso, é indispensável um caminho também de arrependimento dos nossos pecados, confiados na misericórdia de Deus, que tudo salva. Deus é misericórdia. E por isso nós nos lembramos que na revista Escuta, aquela frase de Martha Robin: o arrependimento perfeito é a graça das graças. O arrependimento nos prepara para receber todas as outras graças. Por isso é uma graça para ser suplicada.
se mesmo diante de todas essas circunstâncias o seu coração ainda permanece duro, se mesmo diante de todas essas circunstâncias o seu coração ainda permanece tão centralizado em si mesmo, humildemente, recorramos ao Senhor e supliquemos a sua misericórdia, que tudo salva, que tudo redime, que tudo perdoa, que tudo apaga, que tudo transforma. O Papa nos recorda que com Jesus a bordo da nossa barca não há naufrágio. Por isso, meu irmão, não tenha medo. Nós já sabemos qual vai ser o fim dessa passagem. Não tenha medo. Com Jesus conosco, com Jesus na nossa barca, não haverá naufrágio. Se nós deixarmos Jesus entrar na barca do nosso coração, da nossa família, se nós deixarmos e caminharmos com Ele nesse tempo, não haverá naufrágio. Ele se erguerá e dirá: silêncio, calma, a calmaria voltará e nós teremos um novo dia. Sim, Jesus vem nos dar a esperança, Ele quer nos dar um olhar pascal. Moisés, como olhar para as circunstâncias de hoje, nós estamos vendo como uma terra arrasada. Parece assim que houve até um bombardeio, digamos assim, e nós só vemos vazio. E nós nos recordamos também da revista Escuta, quando diz: aquilo que parece vazio, aquilo que parece como que terra arrasada, não é outra coisa a não ser lugares para nós lançarmos alicerces para uma obra nova que Deus deseja fazer na nossa vida e na vida do mundo. Nós temos que olhar com esperança, esperança, esperança. Esse é um tempo de esperança para a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Quando tudo parece naufragar, o Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. Ele serena as nossas tempestades. E é preciso que nós nos recordemos que diante da cruz de Cristo, que nós devemos trazer junto conosco nesse tempo, sim, Jesus tomou sobre si as nossas fraquezas, as nossas enfermidades, e Ele venceu, Ele ressuscitou. E Ele está vivo, Ele está ao nosso lado. E Ele pode e vai vencer todos os desafios e todas as circunstâncias. Jesus está vivo, nós não estamos sós, nós não estamos sós, nós não estamos sós. E esse é um tempo doloroso, mas é um tempo também de graça. Por isso, o Senhor nos convida, e o Papa também nos convida no seu discurso, a abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e da esperança. O Senhor nos convida a ter um olhar pascal. Qual é o olhar pascal? É aquele que sabe ver além. É aquele que diante da noite sabe que chegará o dia. É aquele que tem esperança. É aquele que, de Ezequiel, que diante dos ossos secos, ouve a voz do Senhor que diz: sopra, e o Espírito Santo vem e recria todas as coisas, e põe músculos e nervos, e forma um exército. O Senhor está nos recriando, deixemos-nos recriar com Deus. Tenhamos confiança, tenhamos esperança nele. Ele está nos recriando, e essa obra ela é exigente, mas ela nos fará, cada um de nós, homens, mulheres, uma humanidade nova. Nós não sairemos os mesmos do meio de tudo isso. Se deixarmos a graça de Deus operar, nós sairemos recriados por Deus e pela sua misericórdia. Tenhamos esperança, porque a esperança não engana. A esperança, vocês sabem que tem as 3 virtudes teologais, né? Que é os grandes instrumentos que Deus nos dá para vivermos essa noite, sabendo que o dia está chegando. E nós sabemos que a fé, a esperança e a caridade. Charles Péguy, um poeta francês, ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz assim, ele é um poeta, né? Então ele diz: existiam 3 mulheres, 2 adultas e uma criança. Elas estão andando de mãos dadas. E ao olhar aquelas mulheres, a gente pode imaginar que são as 2 adultas que estão levando a criança. E ele diz: essas 3 mulheres são a fé, a esperança e a caridade.
As duas adultas é a fé e a caridade. E a menina, a criança, é a esperança. E ele diz, quando a gente vai se aproximando, a gente percebe que, na verdade, não são as duas adultas que estão levando a criança. Na verdade, é a menina esperança que vai na frente e puxa a fé e a caridade adultas. Sim, meus queridos irmãos, é a esperança que nos faz caminhar em frente. Por isso o cristão não pode desesperar jamais. Você, eu, não podemos desesperar no meio da tempestade. Nós não podemos desesperar no meio da noite, porque a tempestade vai se acalmar. O dia vai chegar e é a esperança que nos dá ânimo, que ao passar essa tempestade nós estaremos recriados pela graça de Deus. E teremos um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de bênção. E nós esperamos nisso e rezamos por isso. E por isso também nós somos chamados a exercer uma caridade profunda de oração. O Papa fala também do caminho de caridade que nesses tempos nós somos chamados a viver. Uma caridade que não é outra coisa a não ser a oferta de vida. Que diante do medo que nós temos, a resposta que nós temos para dar é ofertar a nossa vida. Ele nos dá um exemplo muito forte. Ele diz o seguinte, ele diz, este tempo nos mostra que como as nossas vidas são sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas por nós, que não estão nas manchetes dos jornais e das revistas, não estão nas grandes passarelas e nos espetáculos e nos palcos do mundo, mas são essas pessoas que agora estão a escrever os acontecimentos decisivos da história. São aqueles médicos, aqueles enfermeiros, aqueles trabalhadores de supermercados, aquele pessoal de limpeza, aqueles curadores, aqueles transportadores, aqueles voluntários, aqueles sacerdotes, aquelas religiosas que no silêncio estão salvando vidas e construindo o amanhã. E aí nós vemos realmente quem sustenta o mundo. O que sustenta o mundo é a oração e o serviço silencioso. É isso que sustenta o mundo. E é isso que nos faz verdadeiramente ser plenos e ser felizes. A caridade agora. Vivamos esse tempo não preocupados tanto conosco mesmo, mas empenhados na oração, na intercessão. Rezemos. Essas são as armas que Deus nos chama. O Papa diz, quantas pessoas rezam e se imolam, intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Nos munamos destas armas vencedoras. A oração, a intercessão, nos coloquemos diante daquele que com uma só palavra pode estabelecer a calmaria no nosso coração e no coração da humanidade. Intercedamos, supliquemos, rezemos juntos pelo mundo que sofre, rezemos juntos, intercedamos. Esse é o maior serviço que nós podemos dar hoje à humanidade. E o serviço silencioso por aqueles que estão ao nosso lado, por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam. Descentralizarmos de nós mesmos e pensarmos mais no Senhor e nos outros. Esta é a oferta de vida que fecunda. E como eu posso fazer isso? Pela oração e pela partilha dos nossos bens espirituais e materiais. Quando nós partilhamos os nossos bens espirituais e materiais, nós estamos ajudando a tantos pela oração e pelo sustento em vista da missão. Por fim, meus queridos irmãos, o Santo Padre nos recorda que nós não estamos sós porque Jesus está conosco, mas também Ele nos dá a sua mãe, a Virgem Maria. Nossa Senhora, Salus Populi Romani, saúde do povo romano. Na verdade, saúde de todos os povos. O Papa lembra que ela é como as estrelas no meio das tempestades, aonde o que navega olha para as estrelas para a estrela e sabe o rumo.
que deve seguir. Nossa Senhora para nós é um modelo nesse tempo. Um modelo de oração, a intercessora das bodas de Caná. Um modelo de intercessão. Lá no Antigo Testamento, a Esther que se aproxima diante do rei para salvar o seu povo, a custo até de ofertar a sua própria vida. Judite que corta a cabeça do Holofernes. E a Imaculada Conceição que pisa a cabeça da serpente. Modelo de fé que diante da cruz, traspassada, mas permaneceu de pé, confiando que aquele que tinha dado o seu filho podia ressuscitá-lo dos mortos. E iria ressuscitá-lo dos mortos, porque esta era a palavra que o próprio Jesus tinha dito aos seus discípulos. Modelo de unidade, totalmente doada, em comunhão, reúne os apóstolos e na sua intercessão espera o Espírito Santo. E modelo de caridade e serviço, que sai de si, que vai ao encontro de Isabel, que através do seu sair de si para servir Isabel, é um instrumento de comunicação do Espírito Santo a João Batista. Nos coloquemos debaixo do seu manto. Debaixo do manto de Maria, o mal não entra. Finalizamos com as palavras do Papa na sua oração. Senhor, não nos deixe à mercê da tempestade. A humilde súplica, sincera, humilde, nós não somos Deus. Deus é que é Deus. E a nossa oração deve ser humilde. Não nos deixe à mercê da tempestade. É a maneira de nós confiarmos as nossas preocupações a Ele. Porque, como diz São Pedro, Ele cuida de nós. O Pai, meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para mim. O Pai cuida de nós. Não obstante toda a nossa fraqueza e debilidade, nós temos um Pai. Ele cuida de nós. Ouçamos Jesus que diz, no mundo tereis tribulações, mas coragem, coragem. É o mesmo Jesus que diz, coragem, porque eu venci o mundo. Nós não estamos sós. Ele reza conosco. Ele está diante do Pai, intercedendo por nós e por toda a humanidade, apresentando as suas chagas e dizendo, foi por eles, Pai. E o Pai que cuida de nós, por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dará a calmaria que nós e o mundo precisamos. Cresçamos na intercessão para que abra-se espaço para a manifestação do amor misericordioso de Deus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Repete Jesus, repete o Papa. E nós podemos dizer, eu creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. E quem pode aumentar a nossa fé, se não é o Espírito Santo? Jesus que nos dá o Espírito Santo, e com ele nos dá os seus dons. Temor de Deus, fortaleza, piedade, inteligência, conselho, ciência, sabedoria, tudo o que precisamos para, junto com Maria, de pé, enfrentarmos e superarmos este momento. Por isso eu finalizo este momento do nosso partilho, pedindo a você para que se una comigo e nós juntos invoquemos a força do alto, o poder do alto, que nos dará o consolo, que nos dará o ânimo, que converterá o nosso coração, que transformará a nossa vida, que nos dará o sustento para intercedermos por todos aqueles que precisam, para que nós possamos servir todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós, para que nós possamos servir. Supliquemos
o Espírito Santo, para que vivamos esta tempestade cientes que a calmaria o Senhor nos dará. Que passemos por esta noite cientes que a cada dia o dia se aproxima e com o Senhor Ele fará novas todas as coisas. Rezemos pelos doentes, rezemos pelos enfermos, rezemos pelos que sofrem, rezemos pelos que estão sãos para que não contraiam esta doença. Rezemos para que pela força e a graça de Deus tudo se faça novo dentro de nós, dentro do coração do mundo e em toda a humanidade. Rezemos. Vem me transformar, vem me restaurar. Só tu, Espírito, traz vida nova ao meu coração. Vem me transformar, vem me transformar, vem me restaurar. Só tu, Espírito, traz vida nova ao meu coração. Senhor, nós rezamos suplicando o Teu Espírito para que nos fortaleça, mas nós rezamos também suplicando que o Teu Espírito vá até os que mais sofrem nesse instante. Vá nos hospitais, nos enfermos, nos que estão padecendo este momento, que de uma maneira misteriosa se unem ao Teu padecimento na cruz, para que nós e o mundo tenhamos uma nova vida. Sustenta, Senhor. Fortalece, Senhor. Cura, Senhor. Cura os enfermos, Jesus. Nós humildemente te suplicamos. Ó Senhor, tende misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Renova o nosso coração, transforma a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo se derrame sobre esta humanidade tão faminta de Ti, tão necessitada de Ti. Que a Tua misericórdia nos salve, Senhor. Que esta noite se encerre. Te suplicamos o fim desta pandemia e que nós sejamos recriados pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo. E suplicamos isso não sozinhos, mas com a Virgem Maria. Te pedimos a graça de rezarmos o nosso rosário e junto com ela combatermos ao lado dos que sofrem. Combatermos junto contigo, para que todos nós possamos usufruir da transformação do nosso coração e de um novo dia na nossa humanidade. Por isso nós juntos cantamos: vem nos transformar. Vem nos transformar, vem nos restaurar. Só Tu, Espírito, traz vida nova ao meu coração. Vem nos transformar, vem nos restaurar. Só Tu, Espírito, só Tu, Espírito, traz vida nova ao nosso coração. a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom.